Fala, casal, tudo bem com vocês? Bom, dando continuidade ao nosso encontro de casais, esse deve ser o terceiro vídeo que você vai assistir, né? Mas antes deixa eu apresentar. Meu nome é Leandro, essa é a minha esposa Joelma. Nós somos casados há 17 anos e temos duas filhas, a Sofia, de 15 anos, e a Sara, de 11, tá? E o nosso tema hoje, a gente vai falar um pouco, né, sobre papéis dentro do casamento, né? E sobre hombridade e machismo, e feminilidade e feminismo. Exato, em tempos de pandemia, esse encontro online pode ser um pouco diferente, mas nem por isso a gente vai deixar de falar as coisas que importam nesse momento para nós casais. Então espero que vocês assistam, curtam o vídeo no sentido de pensar o que será que Deus tem para nós nesses dias diferentes, né? Sim. E a primeira coisa que a gente queria falar para vocês é qual o propósito de Deus ao criar homem e mulher, né? Qual o propósito de Deus para ele ter feito lá no início, né, no Jardim do Éden, Adão e Eva, e ter feito duas pessoas, um homem e uma mulher, com o propósito de quê? Nós cremos, né, que o propósito principal de Deus era para que nós pudéssemos refletir a glória dele. Então, assim, amar e glorificar Deus, para que nós pudéssemos participar da missão de Deus, tanto homem quanto mulher, para que nós pudéssemos, no caso nós mulheres, né, agora falando para as meninas, Deus nos criou para que nós pudéssemos ser uma companheira idônea, né, de um homem, de um marido, né, dentro do casamento, e para que nós pudéssemos fazer uma das missões mais nobres que Deus nos deu, que é gerar vida, né. Isso para a mulher específica. E para os dois, além de tudo que a gente já falou, para que nós pudéssemos contar uma história, né? Assim como tem homem e mulher, Deus aproveita para que nós pudéssemos entender qual é o objetivo de Cristo e a igreja. Tem uma história aí, e a gente faz parte para contar essa história, né? Uhum. E lá começou em Gênesis, né? Vamos ler? Vamos ler? A gente vai ler Gênesis 1, 27 e 28, vai estar na sua tela, mas acompanha com a gente. Então vamos lá. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aqui a gente já vê muito claro, né? Deus, ele dá a ordem, não para um, não para Eva, não para Adão, ele dá para os dois, né? As ordens foram iguais. Multipliquem-se, subjuguem a terra. Isso foi muito claro. Ambos receberam o domínio sobre a terra e a ordem de se multiplicar, e ambos são responsáveis diante de Deus, e ambos são herdeiros da glória da vida. Não foi para um só, foi para os dois. E essa ordem, né, a gente vê bem clara que Deus, a ordem foi para os dois, mas as incumbências, o que cada um tinha que fazer, foi diferente. Para Adão, o Senhor colocou ele no jardim, né, do Éden, para cuidar do jardim e para cultivar. Está lá em Gênesis 2,15, a gente não vai ler aqui, mas você confere aí na sua Bíblia. E para Eva, meninas, para Eva em 2,18 é muito claro. Não é bom que o homem esteja só, ele diz. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas, a autoridade é dele, né? Ele designou Adão para que cuidasse do jardim e para que Eva fosse a sua companheira. Essa foi a ordem de Deus. E muitas vezes a gente vê que tem homem que não quer muito essa responsabilidade, ou não? Tem sim. E aí a gente costuma chamar esses de homens bananas, né? Porque assim, Deus, quando ele colocou o homem lá no jardim, foi para Adão que Deus falou: olha,
tome as decisões aqui. Você vai escolher os nomes dos animais, você que vai cultivar a terra, você que vai cuidar dessas coisas aqui, né? É interessante que essa ordem de Adão para os animais, Deus deu antes de Eva ser formada da costela de Adão. Então, assim, Isso. foi uma incumbência que Deus deu para ele antes, né? Sim, foi essa antes, liderança, foi essa antes. responsabilidade. Foi antes até de fazer Eva, né? Que daí, bom, espero que vocês leiam lá depois, né? Mas é essa a história, assim, essa a sequência, né? E assim, desculpe te cortar. Não, pode seguir. Não, é porque assim, a gente vai falar sobre isso, talvez no segundo vídeo, a gente vai dar uma parada um tempo e a gente vai falar sobre um tema que é muito caro para muitas mulheres, que é submissão. Mas aqui eu queria que você entendesse que a autoridade vem de Deus. E a autoridade dele nunca foi colocada em xeque por Adão e Eva, até o pecado aparecer. Quando o pecado surgiu, aí realmente as coisas foram desvirtuadas, né? Você vai ler lá em Gênesis 3, quando a serpente logo no começo chega para Eva e meio que questiona o que Deus falou, né? E Eva, né? Ela ouviu o que a serpente tinha para falar, né? Nesse momento, Eva, e depois o Adão, né? Porque Adão, quando Eva ofereceu para ele o fruto, ele não recusou, ele comeu. Então, os dois, né, escolheram sair debaixo da autoridade de Deus. E então o pecado entrou no mundo, quando eles fizeram essa escolha, né? Então a gente tem que perceber que aqui que o nosso conceito de autoridade de Deus foi colocado em jogo. E a gente não pode esquecer que se toda autoridade pertence a ele, quando a gente tenta tomar essa autoridade, aí realmente o pecado entra e aí complica, né? A nossa confiança em Deus começa a ser minada, né? A identidade de Eva e de Adão, pensa bem, Eva, ela tinha uma completa senso de qual era a sua missão no jardim. Ela tinha a sua identidade completa, ela sabia qual era a sua missão, ela tinha tudo muito claro. Mas ela resolveu abrir mão de tudo isso, né? E quando a gente abriga no nosso coração uma desconfiança a respeito de quem Deus é e sobre o que Ele quer para nós, isso tem um nome muito claro, que é o pecado, né? E o pecado acontece de muitas maneiras. E no caso de relacionamento entre homem e mulher, os papéis começaram a serem invertidos. O que era muito bem definido começa a ser modificado. E o homem que foi feito com essa habilidade de liderar, de alimentar a mulher, de fazer com que tudo para que ela fosse protegida, ele passa a usar a sua força com violência contra, né, aquela que era sua auxiliadora, né? Então, assim, comportamento machista, violento, omisso, são frutos do pecado, que é essa falta de hombridade, né? Quer dizer, esse homem que não assume as coisas. Sim. E aí a gente vê o seguinte, né? Que Deus então criou o homem para que ele pudesse ter hombridade, né? O fruto do homem é a hombridade, né? E existem 3 características que definem bem o que é hombridade, né? Um é a coragem de tomar decisões, outro é a firmeza e a terceira é a liderança, né? Então essas 3 características Deus atribuiu ao homem, né? Como a Joelma falou, quando passou a não ter mais isso, a gente teve uma série de problemas que o maior que a gente sabe é o pecado, né? Quando Adão, então, por exemplo, Deus tinha dado ordem para Adão, ele falou assim: Adão, tá vendo esse jardim aqui? Legal, daqui tudo você vai poder fazer, dar nome, comer e tal, mas daquela árvore ali não é para você comer, ok? Então Deus deu era autoridade sobre a vida de Adão. Quando a serpente foi lá, falou para Eva comeu e tal, a Eva chegou até Adão, né? E falou: Adão, come também, né? Adão deveria falar assim: não, eu estou debaixo da autoridade de Deus, eu não vou comer. Mas o que Adão falou assim? Ele questionou a autoridade de Deus, falou assim: ele falou, mas já que eu estou tomando conta aqui, deixa, eu vou comer também. E aí nós vemos
o problema que deu, né? E depois a gente vai falar mais um pouco que dentro do casamento, quando não há essa liderança do homem debaixo da autoridade de Deus, também gera uma série de problemas, uma série de conflitos, e aí a gente sabe o final dessa história, que não é muito bom. E uma coisa que é interessante é que do lado do homem a gente percebe esse comportamento, às vezes omisso. Tem até um livro muito interessante que é bom ler, eu acho que até a gente tem ele, que chama O Silêncio de Adão, né? Que se a gente for prestar atenção, o tempo todo, quando Eva estava com a serpente, a gente não sabe. Uns falam que ele estava do lado de Eva, outros falam que ele estava longe, mas que ele se aproximou. Ou seja, mas o fato é, ele não disse uma palavra, né? Então a gente não pode aqui também tentar imaginar o que se passava. Mas uma coisa é certa, eles não queriam mais estar debaixo da autoridade de Deus. Isso foi muito claro, senão eles não teriam desobedecido, né? E hoje a gente vê que no homem se tem esse comportamento machista, esse comportamento violento muitas vezes, esse comportamento omisso. Na mulher, aqui que acontece. Inclusive é nesse contexto que muitos movimentos feministas se embrenharam, porque a mulher, que ela que não reconhece essa autoridade de Deus. Primeiro, deixa eu falar uma coisa antes de brorar. Nós estamos falando dentro de uma cosmovisão cristã. Ah, sim. Isso é importante frisar, né? Porque assim, a gente está falando que tudo isso que a gente está falando aqui é baseado na Bíblia, né? Sim. Então, assim, nós cremos na Bíblia, nós cremos em Jesus, cremos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, enfim. Então, a gente pauta a nossa vida com base na palavra de Deus. Sim. Se você não crê nisso, tudo que a gente vai estar falando aqui, você vai discordar. Porque não tem nem sentido, porque a gente está falando de um alinhamento. A gente está falando que Deus é autoridade, isso, que nós temos o homem que foi escolhido por Deus para ter essa liderança, e a mulher que foi escolhida para ser auxiliar desse homem. Isso está dentro da palavra de Deus. Isso não é uma teologia que nós criamos, que o mundo cristão criou. Está na palavra de Deus isso. Uhum. Então, assim, dentro dessa cosmovisão cristã, que nós acreditamos? Que essa ordem que Deus deu dentro do jardim do Éden antes do pecado é o modelo que ele tem para nós. Mas quando você não concorda com isso, quando você está fora dessa cosmovisão cristã, o homem, ele é machista, porque ele é mais forte, biologicamente até, não vamos entrar aqui na questão biológica, mas o homem é mais forte, a parte de hormonal é diferente, nós somos diferentes. Você pode até discutir gênero no sentido de que uma mulher, ela tem capacidade para estudar, para aprender, com certeza ela tem, não estou discutindo isso. O que nós estamos falando é o seguinte, dentro do que Deus tem para nós, a mulher tem um papel, e fora... realmente, aí você pode fazer o que realmente... Exato, e aí, falando só assim, então, por exemplo, dentro dessa cosmovisão cristã, então, a liderança, ela é do homem, né? Ok. E até a Jorma está falando aqui, quando não há essa liderança, pode até haver uma inversão de papéis, tal, isso acaba complicando muito. Então, assim, o homem, ele precisa ser líder, fato, né? Como que o líder toma decisões dentro daquelas 3 características, né? Uma delas é o fato que ele precisa tomar decisões. A decisão de um líder, ela é baseada no bem, nos interesses daqueles de quem ele lidera, né? Então, no caso da família, que a gente está falando que assim, o homem ele tem que tomar decisões dentro da casa dele, buscando o melhor para a esposa e para os filhos, ok? Um ditador, ele toma decisões baseado no seu próprio interesse, no alcance dos seus próprios objetivos, né? E então, assim, se você não é um líder, você é um ditador, né? Você não vai tomar as atitudes e ações buscando o melhor para sua esposa. Diante disso, ela vai ter que buscar o que é melhor para ela.
E aí é que começa a ter problema. Exato, porque aí que o movimento, como eu estava falando, né, a gente já falou um pouquinho antes, o movimento feminista entrou, porque mulheres que dentro do casamento, não reconhecem o sacerdócio do marido, bem como assim, elas negam, né, a maternidade como o dom de Deus, né, elas estão indo contra a ordem de Deus, né? Claro, a gente não pode ignorar as causas legítimas do movimento feminista. E foi super importante, principalmente as feministas de primeira onda. Eu não vou falar aqui mais, aliás, se você quiser, a gente pode deixar depois aqui o endereço. Você entra lá no site do Grupo News, tem os vídeos que a Marina Silva deixou, ela fez uma série no escritório, né, de três dias, 3 momentos, e ela explica tudo, a parte histórica é muito rico, vai atrás e assista, que é muito bom. E ela fala da primeira onda, da segunda, terceira, e a primeira onda foram aquelas mulheres que, com a ajuda inclusive de cristãos, que abriam salões da igreja para que as mulheres pudessem conversar e reivindicar o que era legítimo: direito a voto, direito à propriedade, direito a assinar. Você sabia que uma mulher, se ela tinha bens, solteira, quando ela casava, passava tudo para o nome do marido e ele podia dispor de como ele quisesse, sem consultar, ela não tinha direito nem a assinar. Então, essas causas legítimas do movimento feminista, a gente não vai negar. Só que a gente sabe que a longo prazo as consequências desse movimento, as bandeiras que foram levantadas, não foram benéficas. Dentre elas, a gente sabe que é o aborto. Você pode me falar, mas será? Tem um movimento que chama Meu Corpo e Minhas Regras. Defende várias coisas, mas dentre delas é o direito ao aborto. Se nós somos cristãos dentro de uma cosmovisão cristã, como a gente já falou, não tem como você falar que você é feminista. Ser feminista e ser cristã, pode até que a gente converse mais, mas hoje não tem como, são incompatíveis, são movimentos incompatíveis, né? Então, assim, a gente tem que começar a perceber, primeiro, uma coisa: o pecado não acontece do dia para a noite, ele é aos poucos, né? Então, assim, o que a gente está perguntando para vocês, né? Quantos de nós cristãos podemos estar sendo influenciados, né, pela ideologia do nosso tempo, né? Mais do que pelas verdades bíblicas, né? E uma das coisas que eu queria falar para as meninas, né? O nosso empoderamento, ele não vem de subjugar o masculino, né? A nossa identidade nos colocou de volta, né, no lugar mais precioso que é o nosso relacionamento com Cristo. O nosso empoderamento vem de Cristo, vem de ter um relacionamento vivo com Ele. É aí que nós vamos ser realmente poderosas, se é assim que você gostaria de falar, né? Ser uma menina poderosa, né? Se agarra com Cristo, que aí você vai ser, né? Então, essa é uma parte que a gente gostaria muito de estar deixando claro para você, né? E o líder, né, ele não é aquele que vai te humilhar, né? É aquele que vai nos proteger, não é? Não foi para isso que foi feito? Isso, exatamente isso, né? É seu papel, homem, zelar pela tua esposa, né? Acho que o nosso tempo tá, daqui a pouco a gente tem que encerrar. Dá tempo. Só pra gente finalizar. Então tá bom. Então, assim, dentro disso, de que o homem, então, ele precisa tomar decisões, ele tem que ser o líder da casa, tomar decisões onde ele leva em consideração o objetivo dos liderados, né? No caso, a esposa, os filhos e tal. Mas aí o homem pode falar assim, mas eu não sei como fazer isso, e vai que eu erro, né? Vai que eu tomo alguma decisão. Assim, claro que assim, dentro, você vai conversar com a tua esposa e tal, tudo mais, mas a decisão ela vai ter que ser sua, né? Você vai ter que se inteirar dos objetivos e das coisas e falar, olha, vamos fazer assim, ou vamos fazer assado, né? Aí você fala, mas eu não tenho maturidade suficiente para isso. Assim, olha, se você for esperar a maturidade chegar para daí tomar decisão, você vai se tornar um senhor de 60, 70 anos e não vai ter maturidade, né? Conheço jovens de 18, 19, 20 anos que têm muito mais maturidade do que senhores de 60,
70 anos, né? Por quê? Porque esse jovem, ele já desde pequeno, né? Desde já, ele já toma decisões, não é? Se você tem esse medo, você tem que pedir para Deus, que é a autoridade sobre você, sabedoria, né? Peça sabedoria para Deus, que é a autoridade sobre você, para que você possa tomar as decisões corretas. Talvez você erre, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? Mas isso te traz maturidade, ok? Como nós já falamos. Vamos ler Tiago 1:5? Vamos ler Tiago 1:5, que lá está escrito bem claro, né? Tiago 5, Tiago 1, versículo 5, isso. Diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É promessa, né? E assim, você vê que não tem para onde correr, assim, é tua função tomar decisões baseado no objetivo dos seus liderados, ok? Da tua esposa e da tua família. E Deus fala, cara, não se preocupa, se você não vai saber fazer, me pede que eu te ajudo. Eu sou autoridade sobre sua vida, Deus fala. Então assim, ele dá de graça, você não vai ter que pagar por nada, você não vai ter que comprar nada, basta você querer, né? Salomão pediu, né? Salomão também, Deus chegou para assim, Salomão, me fala o que você quer. O cara podia ter pedido dinheiro, riqueza, mas lá em 2 Crônicas 1:7, olha só. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Ele pediu sabedoria para governar a nação. Sabedoria para tomar decisões para governar a nação. Da mesma forma que Deus pede que você, marido, tome decisões para governar a tua família. E aí, para as mulheres, até, você pede fé. Você pede fé para que Deus possa orientar as decisões que o teu marido vai tomar. Né? Muitas vezes, simplesmente a gente começar uma discussão, começar uma briga, começar um tumulto dentro do nosso lar, porque você não concorda com as coisas, será que vai chegar em algum lugar? Oração é a chave para todas as coisas. Ora para que Deus possa dar sabedoria ao teu marido, né? Para que ele possa realmente dar tranquilidade dentro do teu lar, né? E para que ele seja um líder, para que ele seja um sacerdote. Né? Nós não podemos ser não existe sacerdotisa do lar, existe o sacerdote do lar e ele é o teu esposo. A gente vai falar um pouco mais disso, acho que no próximo vídeo, para não ficar muito cansativo. A gente vai dar uma parada agora, um intervalinho. Sim. Você conversa com a tua esposa aí, discute um pouquinho do que vocês viram até agora, se faz sentido ou não, talvez sim, talvez não, tal, né? Sim. E na sequência a gente volta e vai falar mais um pouquinho sobre essa questão que ela comentou do sacerdócio do lar, né? Que assim, ei, homem, tem mais uma tarefa para você. E mulher, nós vamos falar sobre submissão. Preparadas? Toma uma aguinha e volta com a gente depois. Tá bom, até já. Até.